Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite que me foi feito de estar aqui. Essa casa para mim é muito especial. Não só porque a Casa do Caminho, que é a casa onde eu trabalho, ela tem de embrião também aqui, né? Na verdade, as duas casas estavam juntas, daí elas separaram. E aí foi perguntado para a espiritualidade, vai separar, vai enfraquecer o movimento espírita? A espiritualidade falou, não, vão ser 2 centros grandes, vão ser 2 centros com bastante coisa para poder oferecer. Então, é com muita alegria. A nossa diretora, a nossa presidente, a Leila, está sempre em contato aqui, existe uma relação muito próxima, enfim, é muito gostoso estar aqui. E o segundo motivo de eu estar muito contente é que meu filho fez o Parthenon. Meu filho cresceu, né, no Parthenon e teve um aprendizado humano muito especial. Os amigos do Lucas, meu filho está com 30 anos, e os amigos continuam os amigos do Parthenon. Tá? Então, realmente, é uma casa muito especial, tem uma vibração muito especial e eu estou muito feliz. Então, o que eu trouxe para vocês, para a gente conversar um pouquinho, é sobre o ouvir. Mas aí o pedido que eu faço para vocês é para a gente, eu até vou provocar, enquanto eu estiver falando algumas coisas, mas para a gente olhar esse termo ouvir em várias posições. Olhar o que vai ser colocado como a gente ouvindo, nós somos os ouvintes. E olhar como a gente procurando ser ouvido. Para que a gente tenha a sensação, perceba a sensação de quem precisa ser ouvido. Tá? Não só na nossa vida, no dia a dia, mas também na casa espírita. Porque na casa espírita a gente ouve. Né? A gente ouve no diálogo, por exemplo, no intercâmbio, você precisa ouvir para saber o que está acontecendo. A gente ouve numa entrevista para poder orientar a pessoa. Então, o ouvir é um exercício, é uma prática, é alguma coisa que você pode e deve aprimorar. Tá? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho nisso. Antes de aprofundar sobre o ouvir, deixa eu ver se eu me entendo. Ah, está aqui. Esse aqui é meu e-mail, tá? Eu estou à disposição. Quiser mandar, é um prazer responder. Eu deixei o PPT lá, vai ficar lá no computador de vocês. Depois, se eventualmente alguém se interessar, também dá para remeter. Então, tá ok? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a capacidade de ajudar, né? Existe uma discussão muito interessante sobre a capacidade de ajudar, que coloca o seguinte, que se a capacidade de ajudar é alguma coisa que a gente nasce com ela, é natural. Eu já nasci com essa intenção, com essa vontade de ajudar e já tenho uma habilidade de ajuda. Ou se eu aprendo. Então existe uma discussão teórica muito grande sobre isso. A verdade é que se a capacidade de ajudar é uma vocação ou é uma tendência natural, a gente não precisa fazer muita coisa. A gente espera aqueles que têm capacidade de ajudar nascer, né, crescer, e daí a gente orienta para onde que eles vão ajudar. Tá? Mas será que é isso? Será que só aqueles que têm vocação de ajuda, aqueles que nasceram com essa capacidade, né, podem desenvolver ajuda? Na verdade, a gente pode pensar que o ajudar também é passível de aprendizado, né? Então, eu prefiro pensar exatamente assim. Claro que tem que existir a intenção da pessoa em ajudar para que ela aprenda, mas o ajudar é um aprendizado, é o aprendizado de ajuda, né? E as pessoas, isso aqui a gente já falou, né? Das pessoas, eu só quero ver se esse aqui aponta. Ele aponta onde? Está aqui. Aqui a gente já falou, né? Se elas nascem com o dom de ajudar ou podem adquirir. Eu entendo que podem adquirir. Como é que a gente aprende a ajudar? Isso aqui é muito interessante, porque a gente pode aprender a ajudar de uma maneira sistemática, organizada. Então eu vou ser assistente social, ou eu vou ser fisioterapeuta, ou eu vou ser alguma profissão de ajuda. Então eu vou aprender, eu vou para a escola, aprendo todas as técnicas, as teorias existentes e tudo mais. Ou eu posso aprender de uma maneira informal. E aqui que vem um negócio interessante. Como é que eu aprendo de uma maneira informal? Eu aprendo com pessoas significativas. E aqui, no caso, eu estou falando das pessoas significativas que me ajudam a aprender a ajudar. Porque existem pessoas significativas na nossa vida que também são significativas uma postura ruim, certo?
Mas aqui eu estou falando de uma postura, de algo que a gente aprende com eles bons. Então, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô, seja o que for. As pessoas significativas nos mostram que determinadas ações são boas. Principalmente, elas nos fazem bem. Quando a gente aprende isso, a gente consegue olhar para outra pessoa e querer fazer com que a outra pessoa também se sinta bem com aquela ação que a gente recebeu da outra pessoa significativa. Então, se a gente olhar algumas imagens, por exemplo, essa criança que aprende a expressar afeto, né, e se sente bem em expressar afeto, e o pai, supondo que seja pai, também expressa afeto, com certeza essa criança tem a capacidade de demonstrar afeto para os amigos. Então, o que foi o pai aqui? Foi uma pessoa significativa, né? Que lhe trouxe alguma informação e a partir dessa informação ela passa para frente, porque ela se sentiu muito bem, né? E aqui tem algumas... deixa eu só voltar. Então, essa criança, quando ela cresce, né, ela recebeu do pai, ela consegue fazer com os amigos e ela consegue fazer pela vida, porque é significativo, né? Aqui tem alguns exemplos muito bonitinhos, né? Olha aqui, ó. A religiosidade, a fé, a crença em algo maior, né? As pessoas significativas ensinam isso para a gente, né? A conversa. Olha que delícia. Lembrar de conversa com o avô, de conversa com o pai. Nossa, que gostoso que era, né? E são essas pessoas. E daí é claro que essa criança vai conseguir fazer isso com um amigo. Porque ela já recebeu isso, ela já viu como é bom, né? Que delícia. Pode ajudar aquele que aprendeu as habilidades da ajuda, seja da maneira formal ou informal, tá? Sabe ajudar o outro, aquele que sabe ajudar a si mesmo. É meio difícil a gente imaginar que alguém que acha que a vida é uma droga, que está tudo contra ele, que não adianta o que ele faça, as coisas vão dar errada, é muito difícil a gente achar que essa pessoa vai ajudar alguém. Certo? Tá? Ajudar no sentido de fazer a pessoa se erguer, porque pode ajudar no sentido de ir para baixo, mais ainda, não é? Mas é óbvio que alguém, para ajudar alguém, precisa ter se ajudado. Precisa ter percebido, no mínimo, o grau da própria responsabilidade sobre as coisas que atingem. E não que o problema é do mundo, é dos outros, que são ruins, né? Eu faço tudo certo, os outros é que fazem errado. Eu não consigo ajudar desse jeito. Eu posso até tentar, mas a ajuda efetiva vai ficar difícil de eu dar, de eu fornecer, né? E aí, só para brincar um pouquinho, no avião eles falam isso, né? A gente fala, nossa, que judiação, pôr primeiro a máscara em mim e depois na criança, né? A criança fica meio roxinha, né? Tentando ar. Mas se você não puser em você, você não vai ajudar ninguém. É fato, né? Então, a habilidade da ajuda pressupõe que você tenha um determinado equilíbrio e você se goste, principalmente, porque senão não dá para você ajudar. O que diferencia o ajudador dos outros não é o fato de não ter problemas na vida, mas a habilidade de lidar com eles. É a capacidade de olhar com outros olhos aquela situação que traz tristeza, que traz angústia. Isso é o que modifica, o que diferencia um ajudador, né? Então, olha que interessante que fica essa aqui nossa história. Um ciclo do amor, porque ajuda é um movimento de amor. Mas olha como ele é amplo. Tem uma pessoa significativa que ama, eu estou chamando de ajudador aquele que no futuro vai ser. Então, uma pessoa significativa, vamos colocar, ama uma criança. E passa para a criança essa amorosidade, e passa para a criança a confiança, e passa para a criança, olha, você vai conseguir fazer as coisas, porque você tem capacidade de fazer. O que vai acontecer com a criança? Ela vai se gostar, né? Ela tem capacidade de fazer. E também, não só porque ela tem capacidade de fazer, mas também porque uma pessoa significativa gosta dela. Então, eu sou gostável, eu sou alguém que alguém gosta. Né? E quando ele faz isso, ele sente como é bom isso. E a partir daí, ele pode ajudar a alguém. E como é que ele começa a ajudar? Da mesma forma que ele foi ajudado.
Ele passa a ser uma pessoa significativa e que ama o ajudado. E vai nesse ciclo, né? Então, o ajudar é um ato de amor. O que aconteceu aqui? Bom, então vamos lá. Amor e compreensão empática. Para ajudar a transformação de alguém, o melhor não é pressioná-lo na direção da mudança, nem mesmo para lhe ensinar-lhe o caminho a seguir ou guiá-lo pela inteligência. Mas sim, o melhor é aceitar, dando valor aos seus receios, às suas angústias, às suas resistências e tudo que impede de mudar. Bom, isso aqui é um psicólogo francês, não é espírita. A gente teve muitas vidas, né? A gente vem vindo, né, de muitas vivências. E cada um de nós é absolutamente diferente. E a nossa forma de ver as coisas é absolutamente diferente. Se eu perguntar para o senhor o que o senhor está vendo, aqui, olhando para lá, o que o senhor vai me descrever? O tema do amor e a compreensão. O senhor também está vendo mesa, está vendo uma pessoa de pé, de vermelho. Eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo um monte de cadeira com um monte de gente sentada. Quem está certo? Nós dois. Nós estamos olhando de outro ângulo, de outro ponto, não é? E se eu estou fazendo isso, como é que eu vou tentar ajudar alguém, fazendo com que esse alguém faça o que eu faria se estivesse no lugar dele? A minha história é outra. Então, o grande desafio do ajudar é olhar para a outra pessoa como ela é. Tudo que ela trouxe, toda a bagagem que ela trouxe, traz a forma dela olhar onde ela está. Tá? Então, quando é colocado aqui, né, que a forma de ajudar não é pressionar, então vem assim, a pessoa vem, nossa, eu estou tão triste, nossa, eu fiquei viúva, estou triste, sozinha em casa. Não, que sozinha? Não, vai para um coral. É o tipo da ajuda que deixa a pessoa que você quer ajudar parada olhando para você, mas o que é isso? O que ela está falando? Né? Por quê? Porque talvez fosse isso que você fosse fazer se estivesse na situação dela. Mas não é isso que está acontecendo com ela. Então, o que nosso texto está dizendo? Que para que eu ajude essa pessoa a sair da situação que ela está, primeiro, eu tenho que aceitar como ela é. Eu tenho que ouvir como ela é. Eu tenho que perceber como ela é. Né? E nesse exercício, tá, é que, vamos ver, para eu fazer isso, eu preciso ter disponibilidade interna para ajudar o outro e para amá-lo no decorrer do processo de ajuda. O que é a disponibilidade interna? É eu olhar para a pessoa e saber que ela é uma individualidade, que ela tem história própria. E daí, estar próximo, e daí tentar ajudá-la na medida em que ela também me solicita. Não dá para eu ficar puxando ninguém, né? A gente puxa, aí a gente solta, vai embora, não é isso? As pessoas têm um tempo, né? Agora, quem ajuda precisa ter disponibilidade interna sim para ajudar, porque senão não vai conseguir. Então, a ajuda, ela é um conjunto de disponibilidade, mais amor e mais habilidade. Precisa ter habilidade para ajudar. Não dá para a gente tentar de qualquer jeito, né? Então, dentro disso, quando a gente fala do ouvir, agora a gente entra no nosso tema, as habilidades de ouvir, elas são muito específicas, não é? Muitas vezes a gente quer dar soluções rápidas para alguém que está em sofrimento e acaba não ouvindo quem está em sofrimento, né? Por exemplo, essa senhora viúva, né, que está falando que ela está muito solitária, muito sozinha. Então, ao invés de ouvir o que ela está sentindo, a gente já arranja a solução para ela. Ah, vai lá na casa de Jesus, vai ser voluntária não sei aonde, vai fazer não sei o quê. Mas espera aí, eu ouvi o que ela estava sentindo? Né? Ou então aquela garota, né, adolescente que terminou com o namorado e está sofrendo pra caramba, né? Então ela chega e fala, nossa, eu estou sofrendo tanto que a gente terminou. Imagina bem, que bobagem, a fila anda, você é jovem. No que eu ouvi
No que eu ajudei? Eu falei alguma coisa para me aliviar. E muitas vezes é me aliviar de continuar ouvindo o sofrimento dela. Porque é ruim ouvir o sofrimento dela, né? E nesse sentido, é que a gente pode entender o ouvir como uma habilidade. Quando a gente permite que alguém que está em sofrimento, em angústia, ou em sentimento de culpa, ou seja lá o quê, fale sobre o que ela está sentindo, o que vai acontecendo? Muitas vezes, os sentimentos, eles estão tudo embolado, né? Uma tristeza muito grande, está tudo embolado. Na medida que a pessoa vai falando, a pessoa está falando, tem alguém ouvindo, mas a pessoa vai falando e ela mentalmente vai se organizando, vai organizando aquela sequência de sentimentos. Pode até ser que ela não consiga encontrar uma solução, mas com certeza ela aliviou. Vamos pensar na gente? Exatamente essa situação, a gente procurando ajuda. Acho que todos nós já passamos por isso, né? De você estar numa angústia muito grande, dizendo, meu Deus, eu preciso falar com alguém. Aí você vai, né? Tira o seu orgulho, enrola ele, põe no bolso e vai falar com alguém. Eu preciso falar com alguém. Aí você chega para falar com a pessoa e fala, nossa, eu estou muito triste, aconteceu outra coisa. Imagina, triste por isso? Bobagem, com fulano aconteceu pior. É frustrante, não é? A gente simplesmente se recolhe, né? A gente simplesmente se recolhe. Então, ouvir é sim uma habilidade de ajuda, mas é uma habilidade perdida. Eu já estive em muitas reuniões onde a gente entra, todo mundo fala e a gente sai sem ter ouvido ninguém. É verdade. Ou então tem um problema, todo mundo fala sobre o problema, você sai e ninguém decidiu coisa nenhuma. Tá? Por quê? Porque cada pessoa está se ouvindo e faz questão também de ser ouvida. Só que ela não está sendo ouvida, porque quando ela está falando, as outras também estão pensando um monte de outras coisas. E antes mesmo da pessoa acabar de falar, alguém já falou outra coisa. Não é isso? Altamente frustrante. Altamente frustrante. É uma coisa muito solitária, né? Você querer alguém para conversar e corta, né? Tem uma brincadeira que eu faço de uma história de um rapaz que estava, que fala o seguinte, né? Aqui no nosso texto, ele comenta assim que se você quer uma relação superficial, fala só de assuntos superficiais. Só babaquice, né? Então fala da revista, fala da novela, fala da cor não sei o quê, fala da música, assim, fala de coisas superficiais, porque aí na verdade você não precisa nem ouvir o outro, você está falando e está no meio. Então tem uma historinha que conta de um rapaz que foi num restaurante com uma moça, que ele estava assim todo interessado, e aí ele falando dele, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e ela lá, né? Carinha de paisagem, só ouvindo. E ttt. Aí chegou uma hora e falou, bom, mas vamos parar de falar de mim, vamos falar de você. O que é que você acha de mim? Quer dizer, é a melhor forma para acabar com qualquer tipo de relacionamento, se não ouvir o outro, acabou, o outro não existe, né? E aí, por que a gente tem dificuldade em ouvir? E aí eu vou pedir para que cada um se coloque na posição de quem vai ouvir, né? Está recebendo alguém muito triste, muito entristecido, e vai ouvir. Ou, para quem é dialogador, na Casa do Caminho a gente chama dialogador, aqui é dialogador também. Para quem é dialogador, o ouvir é uma coisa muito boa, né? Porque como diz a Leila, que é a dirigente lá da Casa do Caminho, não dá para você chegar numa primeira abordagem, né, com uma comunicação espírita e falar, vai para a luz, onde é que é a luz? Não é isso? Ou então outra brincadeira que ela faz assim, a pessoa morreu afogada e você, toma essa água, quer dizer, para e ouve. Então o ouvir nós vamos precisar de qualquer forma, né, para qualquer coisa. Então, principalmente nas nossas relações do dia a dia. Mas o que impede a gente de ouvir? Então vamos lá, algumas a partir do que a gente já falou até agora. Primeiro, não tivemos escutadores como modelo. Não tivemos. Aquela figura, né,
que a gente mostrou no início, não tivemos. Na verdade, ninguém sentou e ouviu. Então eu não aprendi que isso é bom. Eu não aprendi nem que tem que fazer isso. Eu aprendi que eu tenho que dar palpite ou mandar alguém fazer alguma coisa. Não, faz assim, papapá, né? Mas eu não aprendi a ouvir, porque eu também não tive a sensação boa de ter sido ouvida. Então essa é uma primeira situação. Ups. A outra é essa aqui, é entrar na intimidade do outro. Se eu escuto o que o outro está me falando, eu corro o risco de ter um espaço aberto para que eu fale de mim. E eu, não vou falar de mim, tá? Então, isso é um medo, tá? Mas é um medo também por quê? Porque eu não fui escutado, então não quero, tá? Também tem uma outra coisa que não está aqui, que é não querer ver a pessoa sofrer. Então a pessoa vem contar para você que ela está triste e você não ouve o que ela está sentindo. Por que você faz isso? Porque te incomoda ela sofrer. Me incomoda, eu tenho que arranjar alguma coisa para ela fazer para parar de sofrer. Né? Vai viajar de navio, vai pular no mar, vai fazer não sei o quê. Então, ao invés de eu ouvir e permitir que a pessoa se alivie aquela a tensão que ela está, alivia a tristeza que ela está, eu simplesmente arranjo alguma coisa para ela fazer. Porque me incomoda ouvir tristeza. Eu não gosto. E temas superficiais, né? Que são os temas, isso impede a gente de ouvir mesmo. Porque lidando com as pessoas, convivendo com as pessoas, sempre só falando coisas superficiais, aí você não tem o que ouvir, na verdade, não tem necessidade. Aqui já foi, deixa eu ver onde é que eu estou. Ai que bonitinho, Dalai. A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Se você é capaz de manter sua mente constantemente rica através da arte de escutar, não tem o que temer. Esse tipo de riqueza jamais lhe será tomado. Essa é a maior das riquezas. Interessante, né, o Dalai Lama falar sobre isso, sobre o ouvir nesse grau, né? Sobre o ouvir no sentido de você estar totalmente atento ao que está sendo colocado, né? E depois a gente vai ver algumas posições para a gente fazer isso, algumas ações que a gente tem que adotar para fazer isso, mas a gente chega lá. Então, ouvir é sim uma habilidade de ajuda. Então a gente traz todo aquele conceito da ajuda, das pessoas significativas, da forma como você ajuda respeitando a vivência, a história do outro, né? A gente traz tudo isso para a habilidade de ajuda de ouvir. Quando a textura aqui do meu PowerPoint foi desse jeitinho, são citações que eu peguei de livros espíritas, tá? Então a bibliografia está no final para vocês saberem de onde eu peguei. Olha que interessante. Tumulto e vozerio nos atritos humanos pedem um tipo raro de beneficência, a caridade de saber ouvir. No tumulto, está todo mundo falando, todo mundo querendo ser ouvido. E se todo mundo adota a postura de querer falar, tá? A coisa acirra. Então, é realmente a caridade de saber ouvir. Ouve. São muitos os que cambaleiam desorientados à míngua de tolerância que os ouça. Vai ter mais. Convém, no entanto, frisar que palavras não lhes escasseiam. Falta-lhes o silêncio de um coração amigo, com bastante humor para ungir-lhes a alma no bálsamo da compreensão. E por esse motivo falecem na luta a feição do motor que se ajusta sem óleo. É o ouvir só. É o ouvir. E a gente sabe disso. A gente sabe o valor de ouvir. Não sei se muitas ou poucas vezes, mas cada um de nós já vivenciou uma situação em que chegou e falou e alguém te ouviu e você sai melhor, você sai bem. Tá? A pessoa pode até não ter dito nada, não ter dito faz isso, faz aquilo, nada disso. Mas o fato de ter parado, ter te dado uma referência, ter te dado uma deferência, né? Te respeitado e te ouvido, já te trouxe um alívio.
Ouvir e ajudar. Então vamos lá. Ouvir é perceber, sentir e criar empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Não é simpatia, é empatia. Existe uma empatia quando eu me coloco no lugar do outro e me permito sentir o que ele deve estar sentindo naquela situação. No lugar dele, não no meu. No lugar dele. Tá? Isso é empatia, é um exercício. Tá? E o ouvir é perceber, é sentir, é criar empatia. Então, ouvir é diferente, eu vou usar uma outra palavra, do escutar apenas. Eu estou andando, eu estou aqui falando com vocês e eu escutei a buzina. Né? Então, eu escutei a buzina. Mas isso não quer dizer que eu parei para perceber a frequência, nada disso, só escutei. Tá? Eu vou usar nesse sentido o ouvir e o escutar. Tá? Não há ajuda se não se ouve ajudado. Ponto. Isso é elementar. Elementar. Quando você se decide ajudar alguém, você tem que abrir espaço para ouvir o que aquela pessoa tem para te falar. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir ajudá-la. Pelo fato de você não ter entendido qual é o problema dela. E muitas vezes não está muito interessado em saber o problema. Porque muitas vezes você não tem capacidade de arrumar o problema. O que você precisa ouvir é o que ela está sentindo. Qual é o sentimento? Qual é o sofrimento que ela está trazendo disso? Né? É igual a menina que terminou com o namorado. Tá? Dá para ir lá e traga o seu amor de volta em 24 horas? Né? Não tem isso? Traga o seu amor de volta em 24 horas, só pague depois. Né? Não dá para você fazer isso. Mas dá para você ouvir o que ela está sentindo. Para que ela se alivie um pouco, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta que alguém está prestando atenção nela, naquele sofrimento. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é um trecho, depois eu vou dizer para vocês a origem disso, e também dessa palestra, lógico. Se eu tenho uma tristeza imensa, ou uma sensação de culpa imensa, e faço um esforço pessoal para me desnudar do meu orgulho e para procurar ajuda, procurar alguém que me ouça, por favor, não desqualifique o meu sofrimento. Não diga que é uma bobagem, não me mande fazer outra coisa. Ouça o que eu estou te falando, só. É isso que quer dizer isso aqui. Porque senão eu vou ficar envergonhada de me desnudar. De ter botado o meu orgulho de lado e falado com alguém e pedir ajuda de alguém para me ouvir. Então, se você desqualifica o que eu falei, você vai me fazer sentir vergonha e vai me afastar. Isso é fato. Todos nós já vivemos isso. Eu tenho certeza. E pior, eu acho que todos nós já fizemos isso também, com alguém. Né? E nas mais variadas situações. Para que lhes prestes, entanto, o amparo devido, não mostres o ar distante dos que não querem se incomodar e nem digas a frase clássica, pior aconteceu comigo, com a qual muitas vezes, a pretexto de ajudar, apenas alardeamos o egocentríssimo, à frente dos outros, sem perceber que estamos a esmagá-los. É possível que os teus problemas sejam realmente maiores. Entretanto, na Terra, ninguém possui medida conveniente para determinar a extensão dos sofrimentos alheios. Desce, pois, do alto nível de tuas dores, minorando aqueles que te pareçam mais simples. Aí aquela amiga minha que tinha uma nora, uma cunhada, que estava fazendo químio. Né? Era um câncer severo, ela estava fazendo químio e caiu o cabelo. Então essa minha amiga veio me falar, ela falou assim, imagina a minha cunhada, tá? Fica louca, tá lá com um câncer tão invasivo e está preocupado com o cabelo, que ela não tem cabelo. Eu falei para ela, que bobagem, larga disso. Percebe? Qual é a dor da pessoa? Por onde está passando? Gente, cada um sabe onde é que está doendo. É exatamente o que esse texto está falando.
Não dá para eu medir a partir de mim. Imagina, eu nem ligo para cabelo, adoro ficar careca. Não dá para eu, a partir de mim, avaliar o que ela está sentindo. Ela é de verdade o que ela está sentindo. Ela está com sofrimento real. Eu não posso falar para ela, deixa disso, bobagem. Tá? Você tem outra coisa para se preocupar. Vamos lá. Eu ouço com os olhos, o coração e os ouvidos. Eu ouço olhando para a pessoa, eu ouço com o som e ouço com o coração. Então, como é que eu faço isso? Né? Primeiro, sabendo que existem mensagens verbais e não verbais. Né? As mensagens verbais são as faladas e as não verbais são aquelas do movimento. Aí a pessoa não para, aí anda para um lado, anda para o outro, aí você começa a identificar o que está acontecendo, né? E senta de um jeito, e senta do outro, e não sei o quê, e esfrega a mão. Você está vendo, né? Ela não está falando nada, mas a gente está percebendo o que está acontecendo com ela, né? E aqui tem uma questão aqui do sentir muito interessante. Muitos de vocês têm uma sensibilidade maior, né? Eu sei que somos todos médiuns, tudo bem e tal, mas alguns têm uma sensibilidade maior, uma percepção sensorial maior, tá? E isso possivelmente aconteça no que se refere a espíritos, mas muitas vezes também no que se acontece a encarnado. Chegou perto, né? Tem uma sensibilidade. Então, o ouvir também é sentir. Você tem intuições sobre a pessoa, né? Agora, só vai acontecer isso se você não julgar a pessoa. Porque se você pretender ouvir e julgar, você não está ouvindo, você está julgando. Você pode até não falar, mas é isso que você está fazendo, né? E por isso que eu estou dizendo que é um exercício mesmo. Ouvir é difícil. O meio que dispomos para que a pessoa passe da fixez à mudança é a consideração positiva e incondicional. Aí ouvir ficou jogo duro. Porque é o aceitar a pessoa como ela é. Não julgar, para que eu sinta, para que eu crie uma empatia, eu tenho que permitir isso. Porque senão eu não consigo. Quem eu vou estar vendo, na verdade, sou eu. O que eu faria, o que eu quero e tudo mais. E não que a pessoa. É muito difícil. É muito difícil. E aí, vamos aqui. Prosseguindo. À medida em que é aceita incondicionalmente, a pessoa pode aceitar-se e liberar suas forças, o seu potencial, entrando em processo mais construtivo, podendo retomar do ponto onde se imobilizou ou se bloqueou. Quem é dialogador sabe que isso acontece num diálogo de intercâmbio, né? Onde você consegue ir para que ele, se ele ainda não percebeu que morreu, para que ele olhe para o momento da morte, que foi aquele momento em que ele bloqueou, e a partir daquilo ele se liberta para poder caminhar, né? Então, quando a gente permite, quando a gente aceita o que a pessoa está colocando, veja, eu não tenho que aceitar porque eu acho uma maravilha, eu tenho que aceitar porque é uma pessoa diferente de mim que está falando. Eu não tenho literalmente que concordar com ela, mas eu tenho que ouvi-la, tá? É diferente isso. Eu tenho que dar essa possibilidade dela falar, sem que eu faça um juízo, só fala, tá? E quando eu faço isso, eu permito exatamente isso, que ela vai começando a se aceitar. Ela não é uma pessoa tão odiável desse jeito, ela é alguém que alguém pode gostar, tem alguém me respeitando no que eu estou falando, e aí ela consegue reestruturar esse sentimento e essa sensação. E, possivelmente, poder caminhar de uma forma um pouco mais tranquila. É mais ou menos como isso aqui, tá? Vai enchendo, 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 em algum momento você solta. Então, no mínimo, se você não vai encontrar uma solução, pelo menos você não explode, porque você conseguiu colocar um pouco para fora e dar uma harmonizada. Geralmente, os que te procuram o entendimento para descarregar as agonias da alma
conhecem de sobra o calibre da cruz que eles mesmos colocaram nos ombros. Rogam-te apenas alguma pequenina parcela de energia que lhes assegurem mais alguns passos caminho adiante. Eu não quero que você me dê solução. Não quero que você me fale, faça isso, faça aquilo. É só ouvir. É esse o pedido. Aprendamos a ouvir para auxiliar sem a presunção de resolver. Isso é difícil. Não é? O próprio Cristo, consolando e abençoando, esclarecendo e servindo, não prometeu a supressão imediata das provações de quantos os cercavam, mas sim apelava, sincero: vinde a mim que eu vos aliviarei. Chega nele, fala, diz, sente. Né? Bom, então agora vamos fazer uma parte prática, mais dia a dia. Quem nos procura para ser ouvido, espera o quê da gente? Vamos se colocar na posição de quem está procurando, né? Então, quem nos procura, chega alguém para ser ouvido. O que ele quer da gente? Primeiro, respeito e atenção completa, claro, né? Não dá para você estar, não, então vamos conversar, sim, tá? Fulano, tudo bem? Né? Oh, tudo bem? Né? Então não dá. É atenção, é você estar presente, é você estar ali. Tá? Isso, o celular, espera só um pouquinho, o barulho do WhatsApp, né? Então, é isso, quer dizer, é estar presente, tá? Porque já é difícil chegar para ser ouvido, para pedir para ser ouvido, é difícil. E se quando você chega, a atitude de quem está te recebendo não é te dar um tempo, pelo menos, para te ouvir, a gente sabe que isso é duro, né? A gente não volta mais. Ser compreendida e aceito como ela é. A gente está falando disso até agora. Ter alguém do lado com uma voz calma. Vai, fala! Não, pode falar tranquila. É difícil, né? Aí você está lá, não, é que é o... Então, fala, não, e daí? Né? Então, é isso, ter alguém que está te recebendo numa posição um pouco mais tranquila mesmo. Às vezes você está muito agitado, tá? Então é interessante alguém um pouco mais tranquilo. Não, vamos conversar. É a mesma coisa do diálogo, gente. Vem um espírito muito bravo, muito não sei o quê, aí fica o médium bravo, o dialogador bravo, aí não adianta nada, aí vira a gente sabe disso. Então é um contraponto, é para poder aliviar um pouco, para poder mudar a frequência. E se eu mudo a frequência, a gente sabe que a gente começa a mudar um pouquinho a forma de olhar, né? Ser colocado à vontade. Não, então vamos conversar, tá? Fica de pé, né? Nem fala para sentar. Então vamos conversar. Não, vamos conversar assim. Fica de pé. Ele vai falando. Confiança. Eu preciso confiar em quem está me ouvindo. E quem está me ouvindo precisa confiar em mim. Porque se quem está me ouvindo achar que eu sou um babaca e que tudo que eu vou falar é inventado, acabou a possibilidade de eu falar seja o que for. E se eu achar que a pessoa que eu vou falar, o ajudador, tá, é alguém que não vai levar em consideração o que eu estou falando, ou que vai sair de lá na sala seguinte e vai falar o que eu falei para todo mundo, tá? Aí já não há essa possibilidade. Segurança e amparo. Sim. As pessoas que nos procuram não gostariam de encontrar que me dissessem que é errado ou tolo me sentir do jeito que eu disse que estou me sentindo. Quando a gente faz isso, a gente desqualifica o sofrimento. A gente está dizendo, seu sofrimento é uma porcaria. Não é uma grande coisa. Tá? Isso tudo que você me falou não é nada de grande coisa. Bobagem. Tá? Isso é o que menos a gente quer ouvir quando a gente procura alguém para nos ouvir. Sentir-se embaraçado. Né? Você fez isso? Eu não acredito. Né? Uma preleção, sermão, discurso ou debate. Pode até fazer, mas ajudar você já não está mais. Né?
Se a sua intenção foi de ajudar no primeiro momento, se você fizer isso, acabou, você não está mais ajudando, você não está mais ouvindo. Uma repreensão, tá? No sentido dele ultrapassar, né, aquele sofrimento. Você é muito mais forte do que isso, gente. Bobagem. Imagina, você vai tirar isso de letra. Ser interrogado para arrancar informação. Jura? Mas quem foi que fez isso? Ah, é fulano que mora lá na esquina e tal. Mas aí acabou, né? Cortou a conversa. Falsa reanimação. Ah, tudo vai estar melhor amanhã, a fila anda. Você esquece, nada como um dia atrás do outro, como uma noite no meio, para esquecer as coisas. São frases de efeito que, na verdade, para quem está pedindo ajuda de ser ouvido, mais ferem a pessoa do que auxiliam. Ser rebaixado, criticado, analisado ou categorizado. Ser enganado ou desapontado. Então, a relação de ouvir como ajuda tem que ser sincero, não tem jeito de ser diferente. Que digam o que fazer. Eu só quero que me ouça, eu não quero que você me diga o que é para eu fazer. O que eu tenho que fazer, muitas vezes eu já sei. Mas não é isso que eu espero. É claro que quando a gente está no papel, por exemplo, de pai ou de mãe, que você tem filho pequeno e tudo mais, claro que você vai dizer o que é para fazer, claro que você vai dar conselho. Mas ouve antes, é bom, é um exercício bom, ouve antes. Até para você saber qual é o problema, qual é o sentimento, não o problema, qual é o sentimento. Onde aquela situação, o que ela pegou, que tipo de sofrimento trouxe, né? Que tipo de angústia trouxe, até para você depois poder aconselhar. Piedade. É um coitadinho. Nossa, não sei o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Nossa, eu estou acabada de te ouvir. Ser apressado, mandado, ser interrompido. Tá. Né? Ouvir experiências dos outros, comparações. A gente faz muito isso, né? De contar o caos do outro. Né? Alguém conta que fez uma grande cirurgia e que ela ficou muito assustado na cirurgia. Ah, mas você não sabe o que aconteceu com fulano. Fulano fez uma cirurgia maior que a tua. Acabou a conversa. Né? Acabou. Parou. Vamos fazer outra coisa. Que mintam ou que ajam de forma paternalista. Ser colocado na defensiva, sentir culpa. O interessante é que a maioria dessas coisas, ela parte do julgamento de quem está ouvindo, né? Quem está ouvindo que tem uma atitude desse tipo, na verdade ele está julgando. Então, quando a gente fala disso, ou que mude de assunto, isso é terrível. Né? Mudar de assunto. Parece que a pessoa não começou a falar nada. Vamos lá? Ouvir para ajudar. Regrinhas para quem quer ouvir. Primeiro, tudo que eu ouço é verdadeiro. Tudo. Vamos pegar um exemplo do diálogo? Vem um espírito e coloca: estou com uma corda no pescoço. Sufocado, estou com uma corda no pescoço. Imagina, você não está com corda nenhuma, você já morreu. Não é isso, né? Não é desse jeito. Porque ele está com uma corda no pescoço. Os sofrimentos são reais. As pessoas descrevem esses sofrimentos de forma diferente, mas eles são reais. Por isso, se você quer aprender a ouvir, tudo o que a pessoa te falar é de verdade. Eu vejo aranhas subir na minha perna. Tá? Se você disser não tem aranha nenhuma, tá? Acabou a conversa, você já não vai mais ajudar. Tá? Qual a sensação? O que você vai fazer? Vai, caminha com isso, né? Você está ouvindo, a pessoa está te dizendo. E depois ela vai falando e ela vai mudando essa frequência. E aos poucos ela até se dissocia dessa ideia. Daquela imagem que estava trazendo sofrimento, daquela imagem que traz medo. Vamos falar sobre o medo. Medo do escuro, vai sair o monstro do armário. Então vamos conversar sobre isso. Do que você tem medo? Né? Deixa eu falar sobre o sentimento. Porque é real o medo, é real o sofrimento.
Segundo ponto, só são 4 para a gente lembrar. Segundo ponto, a fala tem música e tem letra. Quando alguém fala comigo, essa fala tem música e tem letra. A letra é a fala, né? Aquela que eu posso escrever. E a música é o jeito que fala. Fulano, já esqueci, nem lembro mais dele. A música é diferente da fala, né? Eu falo uma coisa, mas a música no sair é outra. Por isso que o ouvir, tá? Ele também é sentir. Então eu tenho que ouvir a música e a letra, para poder entender o que está sendo dito. Outra coisa interessante, os temas relevantes, o comum, ele se repete. Então a pessoa continua falando o mesmo tema, ela até fala de um jeito diferente, mas você vai perceber que ela vai repetindo, ela retoma aquele assunto, até emocionalmente ela esgotar esse assunto. Então, se você é um ouvidor atento, você está percebendo que a pessoa está falando e vira e mexe, ela volta no mesmo ponto, tá? Ela volta no mesmo ponto, tá? E aí você começa a entender qual é o tema principal do sofrimento dela, qual é o movimento, né? E a outra coisa interessante é a mensagem. Geralmente a gente fala com uma mensagem explícita, que é aquela da fala, que você num primeiro momento entende, e a implícita, que é aquela que a gente não quer falar direto, mas a gente, mais ou menos. Por exemplo, nossa, fulano, não sei o que está acontecendo, mas toda vez que eu ligo no seu escritório, a secretária diz que você não está. Essa é a fala explícita. O que eu quero dizer? Escuta, aconteceu alguma coisa para você não querer falar comigo? Essa é implícita, correto? Claro que não é tão óbvio, né? Mas vamos olhando o contexto todo que a gente vai descobrindo isso. E é isso mesmo, né? As falas são desse jeito, a gente faz isso, né? Então, para que a gente possa ouvir, é importante, esses 4 pontos são bem bacanas da gente guardar. Tudo que eu ouço é verdadeiro, a fala tem música e tem letra, os temas comuns necessariamente vão se repetir, e a mensagem explícita e a mensagem explícita. Então vamos lá, comportamentos que ajudam ao ouvidor. Quieto. Fica quieto. Né? Ouve. Se você se dispôs a ouvir, ouve. Abre espaço interno para ouvir. E quando eu digo silenciar, é a boquinha e a cabecinha. Porque senão a pessoa está falando, eu estou vendo, mas olha o jeito dele, olha, eu não estou vendo nada, tá? A pessoa acaba de falar, eu falo outra coisa. Então, assim, é ficar calado, literalmente. Se você se dispôs a ajudar ouvindo, fica quieto, boquinha e cabeça. Você está inteirinho à disposição da pessoa e ouvindo a pessoa. Não interromper. Quando a gente fala, em especial quando a gente quer falar alguma coisa importante, principalmente de sentimento, a gente estrutura na nossa mente como a gente vai falar. Tem pessoas que vão no detalhe, certo, Sil? Vão no detalhe, vão contando desde o início, tudo que para que você entenda o que ela está falando. Não tem isso? Tem pessoas que são mais sintéticas, mas tem pessoas que vão. E se a pessoa está lá no contexto, fazendo aquele esforço para te contar, para que você entenda o que ela está falando, e você interrompe, o que você fez? Você cortou o raciocínio dela. Porque ela parou e te ouviu. Para ela retomar depois é muito difícil. A gente sabe disso. Não é assim com a gente? Mesmo quando não é sentimento, muitas vezes você está explicando alguma coisa. Aí a pessoa vem e te interrompe, aí perdeu o fio. Cadê o fio agora? Né? E quando você tem um envolvimento emocional nisso, é muito mais complicado. Né? Evitar distrações. Privacidade e concentração. É óbvio, né, gente, que é claro que quem vai conversar, quem quer falar com a gente, espera isso. Não dá para eu estar num espaço que está todo mundo passando, está fazendo barulho, tá? Eu não estou concentrado na pessoa, eu estou fazendo N outras coisas. Isso é mais ou menos o óbvio, né?
evitar distrações internas, físicas e emocionais. Eu estou falando do ouvidor. Quando eu estou com fome, com sede ou com vontade de ir no banheiro, eu não vou te ouvir. Simplesmente. Estou com dor, não vou te ouvir. Por quê? Porque eu não consigo silenciar. Porque a minha mente está pedindo outra coisa, ela está pedindo que eu cuide de mim. Então daí eu vou tomar água, vou no banheiro, vou comer alguma coisa e volto e converso. Tá? A mesma coisa no que se refere às questões emocionais, que é aquilo que eu falei antes, da gente primeiro se ajudar. Se eu estou desequilibrado emocionalmente, se eu estou muito irritado, se coisas aconteceram, é claro que quando a pessoa começar a falar comigo, eu vou associar o que ela está falando ao que eu estou sentindo. Então não vai dar certo. De novo eu não fiquei quieto. De novo eu não fechei. Né? Eu não, em outras palavras, eu não abri espaço. Né? Porque eu estou me solicitando. E não adianta, quando eu me solicito eu tenho que responder. Porque eu acabo tendo prioridade, eu só vai ficar com isso na cabeça. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui ó. Tá? É difícil ouvir. Não é uma coisa simples. Suspender julgamento. O problema é que toda a referência que eu tenho de vida, de conceito, de forma de olhar as coisas, vem de mim mesmo. Vem da minha vivência. Vem da minha história. Né? Então é muito difícil eu ouvir alguém me contar alguma coisa e não fazer essa relação comigo mesma. Tá? Só que para que eu realmente possa ajudá-lo e olhá-lo como ele é, como um ser individual, que tem uma história individual, eu preciso fazer esse exercício. Difícil? Difícil. Eu acho muito mais fácil a gente fazer isso com desencarnado, no intercâmbio, do que fazer com aqui de corpo presente. No intercâmbio parece que o clima dá para fazer. A gente acaba até sendo mais amoroso, mais generoso, do que com alguém de dentro da nossa casa. Né? Que a gente não aguenta mais. Né? Como é que houve? Antes de entrar aqui, porque aqui a gente está acabando, eu vou só dar um depoimento para vocês, pessoal, que eu acho interessante colocar, até porque assim eu faço com que vocês sejam meus ouvidores, né? E é uma forma de eu ir diminuindo essa sensação pessoal. A minha mãe era uma pessoa muito deprimida, muito triste, né? E nós somos em 3 filhas mulheres. Então, era um tal de todo mundo inventar coisa para ela fazer. Né? Desde a minha irmã mais velha que inventava, vamos no coral, vamos fazer yoga, vamos não sei o quê. Né? Então, assim, todo mundo inventava alguma coisa para ela fazer. E hoje, para mim, é muito claro que nenhuma de nós parou para ouvir. Porque era muito ruim você ouvir a tua mãe com uma sensação ou com uma situação onde ela está debilitada. Muito ruim ouvir, muito ruim. E hoje eu tenho a clareza que nenhuma de nós sentou e ouviu a minha mãe. E tenho uma clareza da solidão que é isso. Porque era nós que ela tinha. E toda vez que ela ia falar de alguma coisa, imagina mãe, que bobagem. Imagina mãe. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm exatamente essa situação dentro de casa. É duro você ter alguém assim, porque te tira energia, né? Fica aquela coisa triste, e daí vai falar e fala de tristeza. Só que quantas vezes a gente parou para ouvir? Só ouvir, sem ficar dizendo o que é para fazer. Só ouvir. É difícil, muito difícil. Principalmente se a gente sabe que dentro da nossa casa estão aqueles com quem a gente tem mais acertos, mais situações vivenciadas para corrigir. Tá? E é isso. Eu acho o seguinte, se a gente pelo menos tiver a consciência disso, vai fazendo um pouquinho de exercício, né? Pede ajuda da espiritualidade, né? Para poder sentar e ouvir, né? E pesquisa um pouco o sentimento. Eu trouxe aqui para encerrar a nossa conversa um poema que é de um autor desconhecido. Eu conheci esse poema quando eu fui durante um período
a voluntária do CVV, do Amigos da Vida. Amigos da Vida é uma dissidência, vamos dizer, do CVV aqui em Campinas. E é uma atividade onde você é voluntário e você é de prevenção a suicídio. Você fala no telefone. E a gente tem um curso de ouvir. Porque é o seguinte, alguém te liga, você não sabe quem é, você não sabe nada, absolutamente nada. E alguém te liga e diz o seguinte: eu estou com muito ódio. Né? A última coisa que eu tenho que falar é: o que aconteceu? Tá? Porque eu não sei quem é, eu não sei o que aconteceu. A pessoa vai me contar e eu vou fazer o que com essa informação? Então, o que é a orientação do Amigos da Vida? Ódio? Mas me diz, fica um pouco mais tranquilo e me diz o que você está sentindo mesmo. Como é esse ódio? E trabalhar o quê? Trabalhar o sentimento. Porque na medida que ele vai falando do ódio, então eu estou com ódio, mas por que você está com ódio? O que a pessoa não fez para você estar com ódio? Não, simplesmente não falou. E aí você vai trabalhando isso a ponto da pessoa ir falando do sentimento. E conforme ela vai falando, vai diminuindo. Muitas das ligações são de pessoas com opções eu não sei como é que fala agora, tem o politicamente correto disso, eu já não sei. São homossexuais, com uma opção sexual diferente. E com muito sofrimento, gente, muito sofrimento, tá? E com relatos de dor, de dramas pessoais. Então, assim, se você entra na questão, você não vai ajudar, daqui a pouco e tem muito espírita lá, né? Aí espírita já entra para o outro lado, né? Então, assim, precisa tomar cuidado com isso. Porque a pessoa só está querendo falar do que ela está sentindo. Você nunca mais vai ver, na verdade. Né? Pode até ser que ela ligue de novo, mas... Tá? Então, o exercício é você ouvir e incentivar que ela vá falando do que ela está sentindo. Da raiva. Mas o que poderia aliviar a sua raiva? Tal coisa. E por quê? E vai. E aí ela vai, é como se ela está aquele embolado assim da raiva, aí ela vai fazendo assim, né? Porque ela está falando sobre isso. Tá? Então, é difícil. E o mais interessante é que os psicólogos tinham mais problema, mais dificuldade em ser voluntários. Porque o psicólogo, por formação, ele tem essa coisa da ajuda. Né? Então era muito interessante. Bom, enfim. Então era isso que eu queria falar e agora... Vamos só ver esse poema que eu acho ele muito interessante para quem quer ajudar ouvindo. Quando eu lhe peço que me ouça e você começa a dar conselhos, você não faz o que eu pedi. Quando lhe peço que me ouça e você começa a me dizer por que eu não deveria me sentir desse jeito, você está passando por cima dos meus sentimentos. Quando eu lhe peço que me ouça e você sente que deve fazer alguma coisa para resolver os meus problemas, você está falhando comigo. Talvez seja por isso que a prece funciona para as pessoas. Deus não oferece conselhos, nem tenta consertar as coisas. Ele só ouve e confia em você para resolvê-las por si próprio. Então, por favor, só me ouça. E se você quiser falar, espere alguns minutos até a sua vez. E eu prometo escutá-lo. Deixa eu voltar, só para ver a bibliografia. Então, gente, era isso o que eu trouxe de reflexão. Tá? Essa conversa a gente acabou fazendo na Casa do Caminho, num workshop que teve para a gente discutir o diálogo. O diálogo, né? Porque... tem assim uma diversidade muito grande de dialogadores. Muito embora a gente tenha curso e tudo mais, as pessoas vão criando um perfil, né? Aquela brincadeira que eu fiz do olha a luz, vai para a luz, né? O afogado da água. Então são coisas, e o ouvir tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com isso. Tem até um episódio interessante de uma reunião mediúnica, estava tendo um diálogo e aí o coordenador dos trabalhos falou: gente, vamos encerrando então a sessão. Aí o dialogador que estava do lado, que estava dialogando com o espírito, falou assim: bom, estamos acabando, pode subir.
Aí o Espírito falou assim, subir para onde? Tá? Então, realmente, né? E aí você vê os conceitos, claro, né? O subir, a ideia de céu, né? Enfim, tá? Mas, e aí a gente fez um grande encontro para poder discutir. Então teve várias pessoas que falaram e me coube falar um pouquinho sobre o ouvir como uma habilidade de ajuda, tá? É um exercício, não é fácil, não é fácil. Você tem que se despojar mesmo, principalmente se é dentro da sua casa, isso não tenho dúvida, né? Mas se a gente se reconciliar enquanto a gente está no caminho, depois o lado de lá fica mais fácil, né? Você não tem que reconciliar lá também. Pois não. No início você falou que mais tarde ia falar a diferença entre ouvir e escutar. Então, na verdade, se você pega o dicionário, ele coloca o ouvir como você sentir, como você compreender. E o escutar é o som. Eu estou aqui, a gente está falando, passa o carro e buzina. Aquilo não eu não fixo nele, né? Eu estou fixada nisso aqui, né? É a diferença. Porque eu até posso estar ouvindo alguém e escutar um som, escutar um choro de criança, escutar não sei o quê, né? Mas é uma terminologia. Eu ouvi uma explicação do Rabino Gomes. Ele disse que uma vez perguntaram a um rabino qual era a diferença de escutar e ouvir. E o rabino respondeu que quando a gente ouve, a gente responde com a razão. E quando a gente escuta, é com o coração. a gente fala com o coração. Tá. Então, aí é o seguinte, ouvir e escutar é diferente. O que a gente vai escolher para cada um? Porque no dicionário fala isso, tá? Mas às vezes alguém entende o escutar como uma coisa mais profunda do que só ouvir também. Aí é esse entendimento. Mas aí eu até tinha pego para essa apresentação a definição de dicionário. Mas aí eu achei meio, vamos dizer assim, irrelevante, porque independente, né, se é o escutar ou se é o ouvir, o que a gente quer é que a pessoa ouça ou escute a outra, na plenitude, tanto com o ouvido, como com os olhos, como com o coração, que eu acho que esse aí é o essencial, né? Obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Então vou encerrar. Vou desligar, viu, gente? Sem dan... Nós agradecemos a Clair, né? Muito obrigada por essa apresentação. Agradecemos a presença de todos, ao pessoal da técnica, do cerimonial, que trabalharam para que o evento pudesse acontecer. E reforçamos o convite para dia 9 de julho, né, a palestra do Dr. Cajazeiras sobre o perdão. E que todos nós possamos retornar, né, para nossas casas, mais conscientes dessa tarefa de ouvir. E que Deus nos acompanhe a todos. Muito obrigada.